Olá, tudo bem? Joia? Legal? Ontem nós começamos o estudo sobre... Na verdade, nós lemos o capítulo 26 de Jeremias, né? Então, deixa eu só explicar para vocês. Você tem aqui o J e o R. Algumas pessoas vão para o lado. Algumas pessoas fazem o J e vão para frente. Não vamos discutir sobre isso. Mas geralmente, dos profetas em diante, né? Eu ia falar dos profetas menores, mas dos profetas em diante, geralmente os sinais, eles têm, os sinais têm as iniciais. Então, por exemplo, Isaías, o I e o S, certo? Isaías, daí você tem o próximo de Isaías, deixa eu já ver aqui, Roséia, deixa eu ver aqui, Isaías, Jeremias, daí já volta no Jeremias, o J e o R assim, e assim por diante. Sofonias, o S e o F, tudo bem? Miqueias, o M e o Q, Abacuque, o H e o B, que eu acho que é o H e o B, Abacuque, né? E eu podia fazer para vocês aí os sinais. Então você tem o Pentateuco, né? Os primeiros 5 livros. Então você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, né? O N aqui de Números e Deuteronômio, tudo bem? E assim vai seguindo os sinais. O Josué, que é o J, e puxa aqui, os Juízes, Ruth, entendeu? Esther, e assim por diante, né? Não sei nem se eu falei a ordem certas. Tudo bem? Legal. Então, o livro de Jeremias, que eu estava lendo ontem à noite, no princípio do reinado de Jeoaquim, ok? O nome do pai dele era Josias, o rei de Judá, e veio a palavra do Senhor dizendo. Agora presta atenção aqui, olha só. E veio a palavra do Senhor dizendo. Então fala assim, o Senhor disse. Pode falar assim, a palavra, veio a palavra do Senhor dizendo. Mas fica melhor, o Senhor disse. Libras. Vocês perceberam, né, que eu fiz ali? Era aqui fala filho de Josias. Se você faz filho de Josias, fica meio confuso, entendeu? Deixa eu baixar aqui um pouco. Fica confuso. Porque parece que o filho dele, o nome é Josias. Não, ele é filho de Josias. Então fica bem melhor se você falar assim, Jeoaquim, né? Coloca ali. O nome do pai dele, vai assim, Josias. Ficou muito mais claro. Também ficou muito mais claro para entender. E assim diz o Senhor falou, desse jeito. Põe-te no átrio da casa do Senhor. Então, vai, né? Então, põe-te, vai no átrio da casa, ok? Do Senhor. Você pode colocar um pertence aqui, né? Eu sempre gosto de colocar um pertence na casa que pertence ao Senhor. Então, a casa ao Senhor. Então, o ao aqui, né? Como já dá para subentender, a casa que pertence ao Senhor, na casa do Senhor. E diz e fale a todas as cidades de Judá, tudo bem? Que venham adorar o Senhor, e fale todas as palavras que eu falei, que eu mandei, e não omita nada, tá bom? Então nós temos que omitir, então tirar, tudo bem? Ou você pode também dizer, fale tudo. Vocês estão entendendo que a mente, a cabeça do intérprete, ela tem que ser rápida. Então o que eu faço assim, não omita nenhuma palavra. Então assim, fale tudo. Então assim, não omita nenhuma palavra. Não omita nenhuma palavra. Se eu fizer fale tudo, você pode ficar tranquilo que você não está omitindo nada. Vai ficar achando culpa, né? Eu estou tirando. Isso aqui é o sinal de tirar, né? Estou tirando as palavras, né? Estou pecado, estou faltando. Ai, me desculpe, Senhor, me perdoe e tal.
Então agora aqui, presta atenção. Veio esta palavra do Senhor dizendo. 5 palavras. E você vai fazer assim, o Senhor disse. Não tem muito, sabe? Libras, não tem assim muito roda, 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 roda. Então, cuidado com isso. Bem pode ser que ouçam e se converta cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das nações. Bom, acabei de ler o versículo, né? Eu abri aqui agora Jeremias, onde nós vimos só o versículo 1 e o 2, agora o versículo 3. Então, ouçam, ok, ou acontece de ouvirem o que Deus disse, certo? E venham, ok, e venham no seu caminho mal, né? Ou se convertam, pode ser, se convertam do caminho mal, pode ficar assim, o caminho mal. Então mude o caminho mal. Então, se Deus está aqui, o caminho mal está para cá, caminho mal. Ele pode até dar um exemplo, se está indo para cá, ou mudou o pensamento. Você tem aqui, ó, que a gente chama aquela ideia de metanoia, né? Mudança de pensamento. Então você tem aqui, falando do grego. Olha o costume, como é que é, né? Então, assim, ó, mudança de pensamento. Pensava assim, mudou para pensar desse jeito aqui. Pode ser a conversão também, né? Pode ser a conversão. Joia. Então, nas quarta-feira, eu quero que os intérpretes, a gente senta junto, que eu quero deixar vocês, ó, joinha, tudo bem? Para interpretar, para fazer a interpretação certinho, legal, tudo bem? Então não fique muito, não fica preso aqui ao texto, entendeu? Você pode ler, entendeu? E interpreta. Essa é a diferença que nós já aprendemos, que é o tradutor e o intérprete, tudo bem? Tradutor e intérprete. E arrependa do mal, né? Isso, arrependa do mal, ok? Que o intento, que pensaram, que maquinaram. Maquinaram parece mesmo deixa eu arrumar aqui a engrenagem. A engrenagem, né? Aqui, ó. A engrenagem. Deixa eu fazer de novo a engrenagem. Bem pertinho. Então você coloca aqui, fica. Tá maquinando, né? A ideia de maquinar. O dedo, os dentes não querem entrar direito aqui. Então tá maquinando. Tudo bem? Intento. E se arrependa do mal. Dize depois assim, diz o Senhor: se não me derdes ouvido para andardes na minha lei que pus diante de vós. Então, olha só, tudo isso aqui. Você precisa obedecer à lei de Deus. Tá vendo? Pronto, acabou, gente. Acabou. Aí tem um cafezinho lá, tem um chá, né? Que colocar lá pra gente. Aí vai lá, toma um café. Nós temos que voltar ainda continuar. Tudo bem? Mas a essência, ok? O que é o quê? O objetivo, o que está ali, vamos dizer assim. O que precisa ser, o que está combinando, está aqui. Não foi, não tirou não. Tudo bem? A essência está aqui. Só que o versículo ele tem esse tamanho aqui assim. Aí você pega, diz depois assim, diz o Senhor, se não me derdes, pronto. O Senhor falou, ok? Precisa obedecer a minha lei. Legal? Então, joia. Para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes. Envio, madrugando e enviando. Madrugando, qual que é a ideia aqui? Tá madrugando, o cara, né, tá lá direto, né, sem parar. Primeira vez que eu tô lendo esse texto, eu já peguei a ideia. Madrugando e enviando, quer dizer, tá tempo direto, né, o cara tá ali. Então vamos lá. Você precisa obedecer, ok, a palavra dos profetas, ou pode ser o homem, o profeta, certo? Que está falando, insistindo e falando, pronto, a ideia já está ali. Cuidado com o ouvir, gente, já conversamos sobre isso também.
ficar ouvir o surdo, né? Você tem um surdo, tipo assim, ouvir ao Senhor, ouvir a voz de Deus, esquece essas coisas, fica melhor obedecer a Deus. Eu uso muito copiar. Eu gosto disso aqui, copiar fica muito legal, né? Você tá entendendo? Porque Deus ele fala, ele ensina e você faz o quê? Copia. Olha só, isso aqui é copiar, né? Copia eu. Copia Deus. Copia Deus, gente, que vai dar tudo certinho contigo, tudo bem? Copia Deus que, ó, joia. Para que ouvir a palavra dos meus servos, que eu vos enviando de madrugada, enviando, mas não ouvistes. Tudo bem? Então, você pode dar uma ênfase também. Precisa obedecer os profetas que falam, né? Todo o tempo, tá? E você, aqui tem um R, né? Coloca o R aqui. E não ouvir também, tem esses dois, mas o surdo gosta desse sinal, gente. É uma coisa. Você pode fazer o seguinte, passa aqui assim, ó. Os dois. Por cima da orelha aqui, assim, ó. Vai entrando assim. Aqui dá a ideia de que você tá falando, e você, ó, passando por cima da orelha. É muito legal isso aqui, porque nós temos, entrou no ouvido e, ó, saiu pro outro. Também o surdo vai fazer assim, ó. Outro aqui, ó. Mas que esse aqui fica muito mais surdo, né? Mais libras do que entrou para um ouvido e saiu do outro. Né? Porque brincando agora, fala assim, entra no ouvido do surdo e sai no outro. Né? E eles não ouvem mesmo. Então farei que esta casa seja como em Siló. Farei dessa cidade a maldição para todas as nações da terra. Então vai acontecer igual, ok, no passado, na cidade de Siló, ok? Destruiu o mal. Eles foram o quê? O mal. Uma maldição ali, né? As coisas. O sacerdote e os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falando essas palavras na casa do Senhor. Então, os sacerdotes, os profetas, as pessoas, todos, ok? Ouviram. Agora, nesse caso aqui, presta atenção, cuidado, gente. Olha só, que eu falo, já, você quer ser um intérprete bom, quer ser um intérprete, precisa ter atenção, que o primeiro ouvir aqui, esse ouvir, presta atenção comigo, que já aqui faz sentido fazer isso aqui. Eles ouviram. Aqui ouvir é de ouvir mesmo. Você está entendendo? Então, agora, como é que eu vou fazer o seguinte? E os sacerdotes e os profetas, todo o povo, ouviram a Jeremias. Ok? Você pode usar, olha uma dica, uma opinião. Você pode usar isso aqui, aprenderam. Porque o fato de você aprender não quer dizer que você praticou. Mas quando você fala obedecer, você está obedecendo. Que é ouvir de obedecer. Ouvir. Senhor, eu ouço a sua voz, chamando o meu nome. Você está chamando meu nome. Então, ouça a sua voz. Obedeça a sua voz. Ou, fica melhor para o surdo assim, né? Mas se você tem um ouvinte, num grupo de ouvinte, fica à vontade. E aqui no caso, tem que ser mesmo os sacerdotes, ok? Os profetas e todo o povo, ok? Aprenderam, ou Jeremias ensinou. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? É complicado, né? Porque se eu dizer que eles obedeceram, eu não tenho nenhuma indicação aqui que eles obedeceram. Pode ser que mais para frente sim. Mas esse ouvir aqui é mesmo o de eles aprenderam. Ou Jeremias ensinou. Agora, eu ensino Libras, francês, alemão, inglês. Aprender é uma coisa, né? Ensinar é uma coisa. Agora, o aluno praticar é igual Libras, né? Libras precisa praticar. Então, um abraço. Espero que esse aqui fechei a aula de ontem, né? Que hoje nós ficamos ali e tal. Mas foi muito boa mesmo a nossa aula. E eu tô fechando aqui com chave de ouro para que vocês possam ter profundidade aí no aprendizado. Depois comentam comigo aí. Se tiver alguma pergunta, fique à vontade. E que Deus abençoe vocês.